Começa agora mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Bauru e o nosso convidado hoje é o Alexandre Tortorella Mandel. Ele tem um currículo extenso, é advogado, especialista em Direito Constitucional pela PUC de Campinas, especialista em Economia do Trabalho e Sindicalismo pela Unicamp e mestrando em Economia Social e do Trabalho também pela Unicamp, dentre outras especializações. Alexandre, seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, eu que agradeço o convite. O Alexandre está divulgando aqui em Bauru o lançamento do livro Se Trabalho é um Direito, Ocupar é um Dever, que está aqui conosco. A constitucionalidade das greves de ocupações de fábricas, coleção Textos Jurídicos, volume 1. A publicação desse livro, Alexandre, está ligada à sua atuação junto ao movimento das fábricas ocupadas, do qual você é membro. Que movimento é esse? O movimento das fábricas ocupadas é um movimento que no Brasil surge em 2002, com a experiência de duas fábricas em Joinville, em Santa Catarina, as fábricas Cipla e Interfibra, e que a fábrica Flasco, que é uma fábrica do ramo químico, plástico, de Sumaré, também se soma para se conformar então enquanto movimento e que vai atuar no Brasil em pelo menos 35 fábricas desde 2002. A discussão central que a gente acaba tratando no livro, através da experiência concreta dos trabalhadores, é o que fazer diante do fechamento das fábricas. É possível uma alternativa para que os trabalhadores, lutando pelos seus postos de trabalho, possam seguir produzindo, mantendo seus postos de trabalho, os direitos trabalhistas, mesmo sem um patrão, sem um proprietário? E o primeiro enfrentamento, a primeira situação que acaba surgindo do conflito, numa situação dramática como de um fechamento de uma fábrica, é a situação da greve, dar um salto de qualidade, um passo adiante em relação à ocupação da própria empresa. Então a gente pode fazer uma analogia com os movimentos de moradia ou movimentos sem terra, que acabam ocupando uma área como fruto da luta. O movimento das fábricas ocupadas defende que no momento da ameaça do fechamento da fábrica, onde não está sendo pagos os direitos trabalhistas, com salário atrasado, sucateamento de patrimônio, e os trabalhadores vislumbram uma possibilidade da continuidade da atividade industrial, os trabalhadores colocam a perspectiva então de ocupar a fábrica. E essa greve de ocupação, que é uma situação concreta, os dados do DIEESE mostram que no Brasil tem tido greves de ocupações, e o movimento das fábricas ocupadas tenta acompanhar esse movimento, dando uma alternativa para os trabalhadores. Surge um debate jurídico, e esse trabalho, que acabou sendo uma monografia de um curso de especialização de Direito Constitucional da PUC de Campinas que eu fiz, ele tenta dar conta da complexidade que se inicia nesse momento. Então, se deve prevalecer o direito de greve como um direito humano, como um direito historicamente conquistado pela classe trabalhadora e um direito coletivo, garantido pelo conjunto dos ordenamentos jurídicos de direitos humanos, ou deve prevalecer o direito de posse empresarial como um direito individual. E nesse confronto de direitos, as duas partes acabam se baseando na própria Constituição. Então surge um confronto de direitos na Constituição. E qual deve ser então a análise para fazer esse julgamento? E o que a gente tenta apresentar, fundamentar através do conjunto normativo existente, da jurisprudência, do que tem de mais avançado da doutrina, comparando inclusive com outros países, é que o direito de greve deve prevalecer quando essa posse empresarial não estiver cumprindo, em consonância da posse com a propriedade não estiver cumprindo a sua função social. Então, ao não cumprir a função social, entendendo que o não pagamento dos direitos é parte da defesa dessa propriedade, para que ela cumpra a sua função social, ela tem que pagar os direitos trabalhistas, garantir o pagamento do salário e cumprir com o valor social do trabalho determinado na Constituição. Ela não é uma posse que é defensável pela própria Constituição. O Código Civil também vai tratar que a posse, para ser defendida, ela tem que ser justa e legítima.
né? E é o fundamento, a discussão mais avançada, e que não sou eu que estou criando, na verdade a gente fez um estudo para sistematizar isso, o que tem de jurisprudência mais avançada, mas é de mostrar que a posse, ela, para ser justa e legítima, então defensável, ela tem que estar cumprindo os fundamentos das relações de trabalho, o valor social do trabalho na Constituição. Esse é o centro da Constituição, né, o ponto central da Constituição, a defesa da dignidade humana, entendendo então que as relações de trabalho fazem parte desse conceito da defesa da posse. Então, nesse confronto, deve ser entendido como a prevalência do direito coletivo de greve em detrimento ao direito individual de posse, já que não está cumprindo a função social da propriedade, não está cumprindo a posse defensável nos termos legais. E através então da experiência concreta do movimento, nessas 35 fábricas pelo menos que a gente tem atuado desde 2002, foram grandes embates, né, jurídicos, boas discussões com o Poder Judiciário, de qual deve ser o melhor posicionamento diante de uma situação concreta ali de fechamento de fábrica. Você falou dos salários, né? Além dessa remuneração, quais seriam as outras funções sociais, por exemplo, de uma empresa privada com seus funcionários? Não só o pagamento do salário, que tem um caráter alimentar, né? Então é uma situação objetiva, né? E 90% dos casos, pelo menos aí que a gente vivenciou, são situações onde, né, com salários atrasados de 2, 3 meses, situações sempre dramáticas, mas os direitos, né, que passaram por um processo de constitucionalização desses direitos, que não estão somente na CLT ou na legislação infraconstitucional, mas estão na Constituição, com, né, um grande rol de incisos que tratam dos direitos que estão na Constituição no artigo 7º. No artigo 6º são os direitos sociais e consta, né, o próprio direito ao trabalho como um direito fundamental. E a questão concreta que a gente coloca nessa greve de ocupação é de que no dia seguinte, né, se a fábrica concretamente se fechar, apesar das diversas medidas que existem para evitar o fechamento da fábrica, para pagar esses direitos, então medidas de arresto de bens, para fazer com que o patrimônio da fábrica pague o direito do trabalhador, mas mais do que isso, amanhã ele vai estar desempregado. E o fundamento do valor social do trabalho e o direito pela busca pelo pleno emprego, fundamentos que estão na Constituição, do artigo 1º ao artigo 5º, são disposições que a gente entende como fundamentais para que dê esse subsídio nesse confronto de direitos e fazendo então, construindo esse argumento, né, de que a greve de ocupação tem o seu fundamento constitucional e assim tem tido algumas decisões judiciais, alguns juízes, né, que não têm dado a liminar numa reintegração de posse da própria empresa, e os juízes têm dado algumas medidas aí favoráveis ao movimento dos trabalhadores. Agora, Alexandre, seu livro é fruto de uma pesquisa científica de alguns anos, né? Mas nos parece bastante atual, não só pela ocupação das fábricas, mas também nas últimas semanas pela ocupação das ruas. Como se deu o seu trabalho, né? Juntando a sua atuação junto ao movimento das fábricas ocupadas para a edição dessa obra? Não, claro. Justamente surgiu a necessidade de fato a gente publicar. É um trabalho que foi feito em 2008, né? E a gente acabou atualizando, revisando, justamente nesse contexto que o Brasil está vivendo, né? Se tem um histórico de ocupações de terra, ocupações de moradia, e nas universidades, né, tem ocupações de reitoria, tem ações concretas, mas a chamada ocupações nas ruas chamou a atenção para que a gente fizesse esse debate, né, sobre a necessidade de fazer uma discussão como que o direito trata, né, as ocupações, seja no caso concreto desse livro, de fábricas, de uma propriedade privada, mas o debate, né, que acaba envolvendo o conceito de ocupação como um direito coletivo, né, como parte de um processo que a organização dos trabalhadores, da juventude, dos moradores, quando realizam ocupações de moradia, reivindicam, né, como uma ação concreta que deve privilegiar, né, por ter esse conceito coletivo. Então, os fundamentos do Estado Democrático de Direito, que defenda, né, a sociedade justa, livre e solidária, que tem como fundamento, né, construir, partindo-se da dignidade humana como um aspecto central, né, do conjunto do texto constitucional e que deve nortear todas as outras leis infraconstitucionais,
nós entendemos que o conceito de ocupação precisa ser melhor trabalhado e que o livro tenta contribuir para essa reflexão, para que ajude, né, no debate jurídico sobre isso, mas principalmente para evitar medidas mais drásticas em relação aos pedidos que são concedidos normalmente em sede liminar, porque tem os pedidos de reintegração de posse e tem os pedidos, né, que são os chamados interditos, que são as medidas quando é para uma ameaça, né? A reintegração de posse é que já realizou. E tem tido uma proliferação de interditos, seja em relação às fábricas, mas também em outras ações, e é importante esse debate para evitar que uma liminar seja dada sem se averiguar qual a real situação de cada caso concreto, né? E o próprio Código de Processo Civil determina, né, que antes de você você enquanto juiz, deferir uma liminar, você deve fazer uma audiência de conciliação, você deve fazer uma audiência de justificação, que é o juiz ir ao local dos fatos, conhecer a realidade. E é isso que a gente... nesse momento que entra o papel do Poder Judiciário de intermediação desses movimentos, dessas ocupações. Seria nesse momento. O Judiciário acaba sendo provocado, né? Então nós estamos discutindo situações onde o juiz ele já recebeu, né, a ação concreta, né, o autor, o proprietário dos meios de produção, ou se né, do poder público a prefeitura já acionou o Poder Judiciário e o Judiciário vai dar a resposta, né? O livro acaba discutindo, né, qual é a resposta que o Poder Judiciário deve dar. E aqui ainda muito, né, por isso que ele é o volume 1, a gente tem objetivos aí com o volume 2 e o volume 3 que já estão sendo escritos, o volume 2 deve sair agora, mas concretamente para que o Poder Judiciário, diante dessa situação concreta, que é constitucional, tendo a ocupação de uma fábrica, ele não dê a liminar imediatamente, vá ao local dos fatos, no caso envolvendo as questões das fábricas, pode ser envolvido o próprio Ministério Público do Trabalho, para que busque uma saída negociada, qual que é a situação concreta. Então, quer dizer, vai efetivamente fechar a fábrica? É possível que essa fábrica continue, né, produzindo sob a gestão dos trabalhadores? Qual é a situação das dívidas? Qual é o passivo trabalhista? Concretamente, é uma batalha que a gente enfrentou nesses últimos 10 anos pela defesa dos postos de trabalho, entendendo o significado do trabalho, né, para um trabalhador que normalmente o que permanece, né, numa situação que a fábrica já passa por grandes dificuldades econômicas, está numa situação, né, num estado pré-falencial, são trabalhadores que estão lá porque têm dificuldades, né, no mercado de trabalho, têm dificuldade para encontrar outro emprego, têm normalmente baixa escolaridade, né, formal, às vezes uma idade mais avançada, e concretamente, né, a gente entende que o Estado, que se expressa nesse caso pelo Poder Judiciário, não pode fechar os olhos, né, diante dessa dramaticidade e pensar algumas alternativas que a própria legislação dá para que a fábrica siga produzindo e os trabalhadores não estejam, então, no dia de amanhã desempregados, demitidos. Se a gente faz a discussão da defesa dos direitos trabalhistas, do direito do trabalho, o principal direito do trabalho é o direito ao trabalho, e é isso que a gente reivindica. Alexandre, você já anunciou os volumes 2 e 3 dessa pesquisa, dessa obra, e você afirma que pretende provar que existe legalidade no controle operário. Que argumentos você pretende utilizar para comprovar isso? O segundo livro é escrita por uma outra advogada, também do movimento das fábricas ocupadas, e é um trabalho de especialização em direito do trabalho da Universidade de São Paulo. E é um livro que está só terminando agora o prefácio, de um juiz do trabalho que está fazendo esse prefácio. E o objetivo é fazer o lançamento até setembro agora de 2013. E o terceiro livro, que é um livro que eu estou escrevendo, que já está também na parte final, para sair até o fim do ano, em dezembro. Esse primeiro volume, então, dessa coleção que a gente chamou Se Trabalho é um Direito, Ocupar é um Dever, no sentido, então, de que nós temos que ocupar para fazer valer esse próprio direito, ele trata, esse volume 1, ele trata, então, das greves de ocupação. Então, é o primeiro passo. Então, imaginar uma situação concreta dos trabalhadores em greve na porta de uma fábrica e realizam não só a greve, como a greve de ocupação. O segundo volume dessa coleção, ele propõe fazer a discussão de algumas fábricas, dessas 35 que o movimento das fábricas ocupadas desde 2002 acompanha, que não somente realizaram a greve de ocupação, como inclusive através de decisões judiciais, não é uma situação
sem respaldo legal, mas justamente retomaram a produção sob o controle dos trabalhadores, né? E esse segundo livro, então, ele fundamenta, né, através do direito ao trabalho, essa legalidade que a gestão operária tem tido em alguns casos, e a fábrica ocupada Flasco, que fica em Sumaré, na região de Campinas, é o maior exemplo, e que agora em junho completou 10 anos. Então ela é um alicerce importante de uma experiência do movimento operário, e esse volume 2 ele tenta tratar justamente dessa legalidade, desse controle operário na fábrica ocupada Flasco nesses 10 anos. E o terceiro volume é apresentando, né, através do nosso entendimento, mas ressalto que nós não estamos criando algo de novo, nós estamos sistematizando conhecimentos, né, que já foram acumulados no sentido de jurisprudência, doutrina, precedentes importantes, de que, primeiro, há a legalidade na greve de ocupação, e segundo, a legalidade no controle operário. Qual é a resposta que o Poder Judiciário tem dado ao movimento das fábricas ocupadas? Aí é o volume terceiro, que é mostrar como o Poder Judiciário tem tratado e que, infelizmente, as respostas têm sido insuficientes e resultando, inclusive, num processo de criminalização do movimento das fábricas ocupadas, entendendo, né, que o Poder Judiciário, até hoje, na sua esmagadora maioria, infelizmente, na nossa opinião, tem sido insuficiente nas respostas a atender os trabalhadores e tem, né, criminalizado o movimento das fábricas ocupadas e, na sua grande maioria, dizendo, então, que há uma ilegalidade. Nós entendemos, então, que essa contribuição é importante para fazer essa disputa de posições, né, que se hoje ainda é uma posição minoritária, que a gente construa as condições para que no próximo período seja uma posição majoritária. Então esse é um desafio que está colocado aqui para a gente, para esse próximo período. Agora, inserindo esses movimentos em um contexto maior, você considera que essas lutas trabalhistas expressam, não é, lutas de classes? A gente pode considerar que elas devem, nesse caso, então, estar inseridas, previstas, né, no sistema capitalista, e até são sinais da falência desse sistema? O trabalho, o esforço que a gente tenta fazer é de mostrar, né, de que ela pode ter um pano de fundo ou bases teóricas, né, de superação do modelo capitalista de relações de produção, mas por hora o que a gente está dizendo é que a Constituição vigente, dentro desse Estado vigente, do Estado Democrático de Direito, alicerçado pela Constituição Federal de 1988, com o processo legislativo que nós temos hoje, né, mas atrelados com as disposições da Organização Internacional do Trabalho, fundamentando através dos documentos dos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Ou seja, não estamos falando necessariamente de um rompimento da ordem social vigente, da sociedade burguesa, como queira colocar. Dessa forma, tem base legal para isso. O fundamento constitucional tá colocado e daria conta, né, para suportar essas reivindicações que estão sendo apresentadas, né? A Constituição, no seu artigo 5º, inciso 2º, deixa claro, está expresso, que a propriedade privada é garantida na nossa sociedade. Mas logo em seguida, no inciso 3º, diz que ele é condicionante, ou seja, uma condição para a defesa da propriedade privada no Brasil, que ela cumpra a sua função social. E depois dos artigos 182 a 186, ele vai discriminar o que é essa função social da propriedade. Agora, o direito, aí entra uma posição teórica, e também não sou eu que estou criando, eu sigo uma posição, de que o direito ele não é neutro, ele é construído, ele tem o fundamento ideológico, essa coisa de entender que a norma ou a lei é algo, né, reto, estabelecido. Isso foi superado há muitos anos pela filosofia do direito, né? Então hoje tem que entender que o direito ele é construído socialmente, ele é parte desse processo histórico, e é justamente assim que se constrói, né, uma lei, é assim que se constrói uma posição, né, de que lá atrás a escravidão não era tolerada, era garantida, e depois, para superar a escravidão, foi através de todo um processo para que viesse uma lei para dizer que a escravidão era ilegal. E assim a gente poderia citar um monte de exemplos, né? Mas é através das mobilizações, é através dessa construção, né, de uma posição política sobre
um determinado fato que se cria e se modifica a legislação. E o que a gente está querendo dizer é que hoje, a legislação vigente hoje, ela dá conta. O problema são as interpretações, né? E de um e de outro. Porque se você vai dizer que a posse então é justa e legítima, o juiz, a partir do momento que, se ele defere ou não uma decisão, então entra um proprietário, né, pedindo uma reintegração de posse porque a fábrica, né, da qual ele é proprietário foi ocupada pelos trabalhadores. O juiz ele está analisando o documento, que é, de fato aquela pessoa física representa a pessoa jurídica, que ele é o proprietário, ou que ele está no contrato social, mas a posse justa e legítima não se expressa somente pelo documento concreto da propriedade, né? A posse ele está exercendo, né, de forma justa e legítima, conforme determina a própria Constituição. Qual é o conceito, né, que a jurisprudência e a doutrina trata isso? Então, é nesse sentido que a gente tenta contribuir, né, sistematizando decisões e conhecimentos acumulados, produzidos, né, por professores, acadêmicos, por uma série de pesquisas, né, empíricas, enfim, não é algo, nós não seríamos irresponsáveis de apresentar algo que não tivesse o fundamento legal, inclusive foi um trabalho acadêmico e teve todo o rigor, né, de um trabalho acadêmico, e a gente tem bastante claro a importância que esse trabalho tem pela experiência concreta que o movimento das fábricas ocupadas apresentou, né? Então, não é o mérito meu individual como advogado de ter escrito esse livro, mas sim a importância que o movimento dava para que a gente sistematizasse isso, para dar um suporte para o próprio movimento. E nesse sentido, a pergunta né, de entender esse movimento das fábricas ocupadas, as ocupações de fábrica com o conjunto das outras ocupações, a gente entende que se soma, né, ao debate que já é feito, né, sobre as ocupações de moradia, as ocupações do movimento sem terra, e que também avançou bastante, né, em termos de jurisprudência, de doutrina. Hoje tem um conhecimento bastante grande e, na verdade, em relação às fábricas é que é menos conhecido esse debate. Alexandre, eu queria a sua opinião sobre a avaliação que você faz sobre a atuação dos sindicatos hoje no país. Nos protestos, né, a gente falou da ocupação das ruas, houve um questionamento dos modelos eleitorais, políticos, partidários, e houve até um questionamento da atuação dos procedimentos adotados pelas centrais sindicais. Houve até alguns momentos de negação. Não somos de nenhum partido, não somos ligados a nenhum sindicato. Existe essa autorreflexão? Você faz? As pessoas que estão ligadas aí ao movimento das fábricas ocupadas têm feito essa reflexão? Não, claro, a gente está acompanhando o que está acontecendo, né, no país. Estivemos desde os primeiros dias, né, junto nas ruas, né, em Sumaré, em Campinas, em São Paulo, e enfim, tivemos sempre nas atividades apresentando a perspectiva de luta do movimento das fábricas ocupadas, junto com, né, os estudantes, a juventude, até porque pelo debate, né, não só da redução da tarifa ou a tarifa zero, mas a discussão sobre a estatização do transporte público, né, que uma importante parcela do setor que inicia esse movimento nas ruas impulsiona, nós temos pleno acordo, porque o movimento das fábricas ocupadas defende também a perspectiva da estatização sob o controle dos trabalhadores em relação às fábricas, né, para que a fábrica não fique uma propriedade privada, mesmo que na forma jurídica da cooperativa, entre 50, 100, 200 trabalhadores. Nós reivindicamos que a propriedade seja estatal no seu sentido mais amplo, né, para o conjunto da população. Então a gente sempre teve desde o começo aí nas ruas. E a gente faz uma crítica bastante grande também à posição das direções sindicais, porque a gente sempre apresenta a cada greve, a cada situação de fábrica que está ameaçando fechar, e a gente vai lá se solidarizar com os trabalhadores, apresenta a nossa experiência, não para dizer o que fazer, nós não temos essa pretensão, inclusive poderia soar inclusive como uma arrogância de a gente chegar lá e dizer o que teria que fazer. A gente apresenta o que a gente tem como experiência, o que aconteceu no nosso caso, para dizer, ó, não foi fácil, mas é uma saída, vai ter que se avaliar cada caso. E a gente sempre acabou enfrentando, muitas vezes, direções sindicais que chegavam num determinado momento do fechamento da fábrica e diziam, né, de que não tem o que fazer, as fábricas fecham e o objetivo ali é garantir no máximo que o patrimônio seja colocado à disposição para pagar os direitos trabalhistas. E essa é uma posição política da direção do sindicato e que a gente combatia, porque a gente dizia, né, então se o principal direito do trabalho é o direito ao trabalho, amanhã vai estar todo mundo desempregado,
o sindicato deve apresentar uma outra perspectiva de continuidade da atividade industrial. A gente entende que a perspectiva de greve de ocupação é uma pauta sindical. O movimento das fábricas ocupadas não quer substituir os sindicatos. Nós entendemos que os sindicatos é um instrumento construído pela classe trabalhadora e que a entidade, a organização, é um instrumento extremamente importante, inclusive da própria democracia, é um instrumento importante do Estado Democrático de Direito. E no nosso entendimento há problemas que as direções do sindicato não conseguem dar conta, na sua grande maioria hoje, dar conta da complexidade, né, da luta de classes atualmente, da complexidade, né, da ânsia da juventude, né, como fruto, como resultado da reestruturação produtiva, a intensificação da fragmentação da classe trabalhadora. E o sindicato teve dificuldade nesses últimos anos para dar conta dessas respostas. E a gente viu isso no dia, nessas manifestações, e que no dia 11 de julho foi um dia convocado, né, pelas centrais sindicais para construir um dia nacional de lutas. E a gente entendeu que foi um avanço e teve cidades onde foi bastante importante essa organização de um ato unificado. Tiveram várias fábricas, né, que tiveram teve greve, teve paralisação, teve manifestações, teve trancamento de vias públicas. Foi importante para mostrar que a classe trabalhadora estava organizada, mas precisa dar um passo a mais, né? E tem agora algumas manifestações marcadas para agosto, que a gente entende que é importante, né, na defesa de uma pauta da classe trabalhadora. Então, acho que é um desafio importante para o movimento sindical para esse próximo período, e a gente se soma, né, entendendo todas as dificuldades que as direções do movimento sindical estão tendo. E do mesmo jeito que várias vezes a gente enfrentou a direção do movimento sindical, agora acho que, né, o povo que foi para a rua, a juventude, oposições sindicais, trabalhadores desgastados com a política tradicional, né, dos partidos políticos e dos sindicatos, eles vão precisar mudar essa postura, né? E no nosso humilde caso de ocupações de fábrica, eles também vão ter que dar uma resposta, porque diante de fechamento de fábricas, a resposta formal de que não tem o que fazer vai se enfrentar, né, com os trabalhadores falando, não, existe sim uma perspectiva, tem como a gente seguir produzindo, essa resposta sua, formal, burocrática, não dá conta, né, para a minha situação concreta. Eu tenho 20 anos de trabalho aqui, meus direitos não estão sendo pagos, eu não vou conseguir emprego em outro lugar. Então, diante dessa nova situação política que surge no país, no nosso entendimento, como resultado do que está acontecendo em todo o mundo, né, diante da crise do próprio capitalismo, que não tem conseguido dar conta dessa crise que ele mesmo criou, né, socializou no sentido de estatizar as dívidas criadas pelo setor privado, e agora a margem de manobra dentro da estrutura do Estado é muito pequena, exerce uma política de austeridade fiscal, ataque aos direitos trabalhistas, e isso mostra que em todo o mundo, né, os trabalhadores e a juventude vão precisar se unificar com as suas bandeiras para que consigam atender, né, para que consigam pressionar para ter o atendimento das suas reivindicações. Alexandre, ainda falando sobre os movimentos sindicais, é fato, está na Constituição que o direito de greve, quando representado pelos sindicatos, é legal. Mas existem algumas situações particulares. Por exemplo, aqui em Bauru, falando especificamente da nossa cidade, tivemos há algumas semanas uma greve do sistema de transporte coletivo. Ela durou 7 dias e ela foi realizada, foi concebida por um grupo dissidente do sindicato. O sindicato não aprovou, não referendou essa greve, que parou 100% das linhas durante 7 dias. E, na época, houve a discussão sobre a validade jurídica desse movimento de greve de uma semana, sem a anuência do sindicato. O que diz a lei a respeito disso? A lei ela é bastante clara para dizer que a prevalência de uma decisão de greve é feita na Assembleia. O que prevalece é a decisão da Assembleia. Então, se a Assembleia decide, delibera pela continuidade da greve, os trabalhadores têm todas as condições de seguir realizando a própria greve, caso a direção do sindicato seja contra. E isso é possível, é a determinação legal, no sentido de que prevalece a decisão da Assembleia, né, para a deliberação da greve, e se o sindicato, né, é contra essa greve, é contra essa decisão, os trabalhadores podem e devem, né, constituir uma comissão da própria
da própria, a partir da eleição da Assembleia, e podem conduzir o processo de greve, inclusive, né, participando das instâncias, porque quando vai, né, para a negociação, não é diretamente só o sindicato, né, é uma comissão que é aprovada na própria Assembleia e que normalmente, inclusive, os sindicatos colocam alguns diretores, alguns representantes dos sindicatos, mas também é eleito e referendado isso na própria Assembleia, que delibera sobre a greve ou não, a Assembleia é soberana, né? E então é isso que deve prevalecer, né, nesse entendimento. Então, no caso citado aqui, na situação de Bauru, né, eu entendo, seguindo uma posição, né, doutrinária, do entendimento de que sim, prevalece a decisão da Assembleia, a Assembleia é que é soberana. Uma última questão, Alexandre, lendo a sua biografia, eu vi que você é advogado da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Estado de São Paulo. Nunca se falou tanto em mídia alternativa, em independência dos meios de comunicação, em imparcialidade, um descontentamento quase que geral, né, com as mídias, as emissoras de TV e rádio comerciais, e a pressão ou a idealização de novas formas de comunicação. Isso é valorizado? As rádios comunitárias são valorizadas no país? Qual é a avaliação que você faz desse meio de comunicação? Não, é fundamental, acho que também é um sinal das ruas, né, no sentido de se há uma crítica à política institucional com seus partidos, há uma crítica em relação ao próprio funcionamento dos técnicos do Estado, à burocracia do Estado, há uma crítica em relação à direção do movimento sindical. Eu acho que esse movimento nas ruas, eu participei de várias, também vi isso concretamente, uma crítica muito grande aos grandes meios de comunicação, à política tradicional de se fazer mídia, imprensa, de que oculta, né, e determina o que quer se apresentar, né? E acho que a população deixou bastante claro de que ela está de olho nisso, e principalmente pelo avanço tecnológico, hoje as coisas estão ficando mais claras, né? A gente faz o uso da internet através, né, até do YouTube, Facebook, que hoje mostra coisas que antes não era possível de se mostrar. Então acho que isso era um sinal. E junto com essas ferramentas online, claro, existe espaço para as rádios comunitárias? Então, e junto com isso, né, como que é a situação também das rádios, né? Então tem as rádios, né, vamos dizer, tradicionais, comunitárias, mas, né, com espaço físico, a rádio convencional, e as rádios pela internet, que também tem avançado bastante, as rádios webs, né? Então tem todo um debate sobre a necessidade de se garantir isso, né? E o que a gente tem visto há um reconhecimento da população em relação à importância de ter as rádios comunitárias. Elas é uma conquista democrática bastante importante, né, que cumpre um papel de contribuir primeiro para organizar a população de um determinado bairro, né? Essa associação comunitária, o termo comunidade, ele é sempre, né, relativo no sentido, pode ser a comunidade espacial, no sentido então de bairro, pode ser uma comunidade que tenha um laço de identidade, então são grupos que tem essa identidade, uma juventude, algum movimento social, movimento GLBT, tem movimentos concretos que buscam na rádio comunitária um espaço, né, para divulgar suas ideias, se contrapor muitas vezes às posições hegemônicas que num meio de comunicação tradicional não teria esse espaço. Então é extremamente importante, e o combate que a gente faz é de reforçar, né, o papel estratégico que a comunicação comunitária através das rádios exerce, mas também de mostrar, né, pelo menos de dois aspectos que a gente faz uma batalha bastante grande, a gente sofre, demanda, né, bastante do nosso tempo para enfrentar. Uma que é a dificuldade, né, para conseguir legalizar as rádios comunitárias, então as dificuldades no Ministério da Comunicação, né, que por vários interesses, e a gente teria que, né, desenvolver aqui, mas por vários interesses ela não autoriza facilmente, vamos dizer assim, as rádios comunitárias. Então, né, hoje um prazo médio de outorga de rádio comunitária é entre 5 e 10 anos, né? Então, uma série de rádios comunitárias, você faz o pedido lá no Ministério das Comunicações e demora, né, um prazo que não faz sentido nenhum demorar para se fazer isso. A gente sabe que é um controle, né, para que a população justamente não tenha isso, né? O monopólio dos meios de comunicação evita para que se tenha, né, esse controle
essa organização popular através das rádios comunitárias, e daí vem a consequência, né, que é o processo de criminalização das rádios comunitárias, e que a gente denuncia como é criada uma matriz de opinião, né, de que derruba avião, de que tal, e a gente demonstra isso nas audiências, se comprovam tudo isso, de que não tem qualquer fundamento, e é uma forma só de rotular, né, a rádio pirata, cria-se, né, toda uma matriz de opinião para tentar jogar a população contra quem está tentando se organizar, quem está criando as verdadeiras rádios comunitárias, cumpre um papel social e que tem que ser defendido. Tá certo, este é o Alexandre Tortorella Mandel, ele é advogado especialista em direito constitucional e está lançando o livro Se Trabalho é um Direito, Ocupar é um Dever. Obrigada pela presença, pelos esclarecimentos aqui na TV Câmara, Alexandre. Eu que agradeço, obrigado. Aliás, as pessoas que quiserem adquirir esse livro já estão disponíveis nas livrarias, enfim, tem algum telefone de contato, algum site, fica à vontade. A gente tem a editora, que é o Centro de Estudos Memória Operária e Popular, que organizou essa publicação. Aqui em Bauru tem na Livraria Marxista, e a gente tem também pela internet, pelo site do próprio CEMOP, que é www.memoriaoperaria.org.br. Pode fazer a compra que entrega na residência de qualquer pessoa. Tá certo, Alexandre, muito obrigada pela presença. E agradeço também sua sintonia aqui na TV Câmara. Esse programa será reprisado durante toda a semana pelo canal 60 UHF Digital e estará disponível também no canal da TV Câmara no YouTube. É só você procurar TV Câmara Bauru. Obrigada e até a próxima.